Olá, olá, 16 de outubro de 2020, confira as principais notícias desta sexta-feira. Lima Campos tem hoje eleição simulada para testar protocolo de segurança e detalhes para o pleito do mês que vem. Governo federal diz que prioridade será de vacina contra a Covid em fase mais avançada. Na sabatina, conheça as propostas do candidato Neto Evangelista para a capital. E veja ainda como foi a edição de ontem do Sarau Histórico no centro de São Luís. Quero ouvir a noite. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Vamos lá, minha gente. Sexta-feira e você ligado aqui na TV Difusora com as principais notícias do dia. Estamos unindo todo o Maranhão através da informação. Vamos juntos até às 8 horas da manhã, quando chega o primeiro impacto. A gente agradece essa audiência que só cresce, essa audiência que, como eu digo, é do tamanho do Maranhão. E olha que o nosso estado não é pequeno não, viu? A gente só agradece essa sua audiência em todo o estado. Um abraço aos amigos em Imperatriz, Caxias, Codó, Sailândia. Os amigos que nos acompanham em Balsas também, lá no sul do Maranhão, acompanhando a nossa programação. Daqui a pouquinho a gente dá continuidade aqui à sabatina com os candidatos a prefeito de São Luís. Vamos conhecer aqui, estamos conhecendo as propostas dos candidatos em detalhes para que você qualifique mais ainda o seu voto, para que esse voto seja de fato um voto consciente. É um direito que você tem, o direito a essa informação. Daqui a pouquinho, então, a gente continua com essa sabatina aqui no nosso Bom Dia Maranhão, tá certo? Já já informações ao vivo do interior do estado para você com os destaques de Imperatriz, de Caxias também, tudo isso no nosso Bom Dia. Vamos que vamos juntos aqui na TV Difusora com muita informação. Você vai lá, acompanha a gente nas plataformas digitais, aproveita de manhã cedo, informação nunca é demais, né? Ainda mais informação de qualidade, a gente está aqui desde cedo para fazer esse jornal para você. Vai lá, compartilha no Facebook, no Instagram, estamos transmitindo ao vivo também a nossa programação. Você vai lá e cria uma sala de vídeo, compartilha o nosso Bom Dia e a gente agradece em nome de toda a equipe, tá bom? Quem esteve ontem no centro histórico da cidade pôde mais uma vez passear pela história da cidade, claro que ao som de canções que marcaram época. Nossa equipe acompanhou o sarau promovido pela Prefeitura da capital. Vamos ver. A edição deste ano tem o tema O Panteão. Temos a obrigação, dentro de uma proposta de política pública, de chamar a atenção, de acolher quem chega, de contar a nossa história, de viver esse momento tão bonito. Sei que estamos passando um momento difícil, mas a cidade precisa, a cidade clama para que você fale desse patrimônio. São Luís é patrimônio cultural da humanidade, patrimônio de todos nós. Com tantas adaptações, o figurino tem agora a máscara. A Companhia Teoria das Artes fez a apresentação com personagens ilustres da cultura maranhense. Ainda saímos à noite seguindo a lua, compondo músicas e melodias. O evento já contou com diversas edições onde as pessoas puderam prestigiar atores e cantores maranhenses que enaltecem os antepassados como forma de fortalecer a cultura local. Representa a resistência dos artistas, a resistência da cultura e da poesia maranhense, principalmente pra gente, né? E nossa São Luís, que tem de cultura e turismo, para aproveitar para todo mundo que vier e prestigiar esse belo espetáculo do grupo Teoria das Artes. O sarau faz parte do Reviva e será apresentado até o final do ano, uma vez por mês. Pretendemos que no próximo apresentação seja já na João Lisboa, chamando a atenção daquela praça e da requalificação e do embelezamento, convidando as pessoas para conhecer e conhecer um pouco dessa história. Lua das serestas, azul de seus dias. Quero ouvir a noite tão bonito como gemer cantando dores e saudade. Você ligado no Bom Dia Maranhão, agora a gente fala sobre a Covid-19. O secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, afirmou ontem que nenhuma vacina em estudo está descartada e a prioridade está naquelas em fase mais adiantada de teste. A gente vai falar sobre esse assunto com o Eduardo Bueno ao vivo aqui no programa. Bueno, inclusive a gente tem também informação desse conselho que é formado pelos secretários de Estado da Saúde quanto a essa questão da vacinação, não é? Bom dia.
Pois é, bom dia para você, bom dia a todos, uma ótima sexta-feira para todo mundo que está acompanhando o Bom Dia Maranhão. Foi uma solicitação que foi feita pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, que é presidido aqui pelo secretário de Saúde do Maranhão, o secretário Carlos Lula. Ele pediu, os secretários de saúde de todo o Brasil pediram que não haja politização no processo de aquisição da vacina. A gente lembra que no estado de São Paulo, por exemplo, existe uma pesquisa sendo realizada pelo Instituto Chinês, né? Uma empresa chinesa de desenvolvimento de uma vacina junto com o Instituto Butantan, lá do estado de São Paulo. Já o Ministério da Saúde está acompanhando o desenvolvimento da vacina de Oxford, que é do Reino Unido, né? Então, são países diferentes aí que estão em desenvolvimento. A gente sabe que o mundo todo está nessa corrida para conseguir a vacina contra a Covid-19. E por isso, então, o CONAS pediu aí que não haja politização e que o Ministério da Saúde não descarte nenhuma dessas vacinas que estão em desenvolvimento. Então, a primeira que ficar pronta, eles pediram que o Ministério da Saúde vá direto para conseguir essas vacinas. E ontem, né, o secretário aí, como você bem disse, né, o secretário executivo do Ministério da Saúde, o Elcio Franco, ele afirmou, então, que está acompanhando, que o Brasil faz parte aí de um consórcio de vacinas internacional, desenvolvimento de vacinas internacional, um esforço internacional para conseguir a vacina contra a Covid, além dessa questão da vacina lá do Reino Unido, né? Ele disse que eles estão aderindo a qualquer iniciativa que ficar pronta primeiro e que não há a possibilidade aí de politização. Ele inclusive anunciou um investimento aí no COVAX Facility, que é o consórcio de países que estão participando do desenvolvimento da vacina, em torno de 2,5 bilhões de reais que serão investidos com relação ao COVAX Facility. Ele também falou que o objetivo, no caso, dessa parceria com a Oxford e a AstraZeneca, que são a vacina que está sendo desenvolvida pelo Reino Unido, que a previsão é que no segundo semestre de 2021 a gente tem aí cerca de 110 milhões de vacinas, isso para 2021, 2022. Essa é a previsão. E o pedido do CONAS é justamente isso, para que toda essa vacinação seja disponibilizada a partir de janeiro do ano que vem, se possível, e que o Ministério da Saúde invista na primeira vacina que ficar pronta. Adalberto Melo. Obrigado, Bueno, pelas informações. Por falar em Covid-19, gente, é hora de conferir e atualizar os números da Covid aqui no nosso estado. A gente tem um último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, que é esse boletim que você vê aqui na tela. O total de casos confirmados, 180.154. O número de casos ativos, 2.807. Infelizmente, 3.906 óbitos. O número de recuperados é de 173.441. Agora, os novos casos nas últimas 24 horas em São Luís, 105 casos, 31 em Imperatriz, 363 nas demais regiões. O Brasil registrou nas últimas 24 horas 713 óbitos e 28.523 casos, novos casos da Covid-19. Você ligado com a gente em todo o estado, ligado aqui no Bom Dia Maranhão, nessa manhã de sexta-feira. Por falar em Covid-19, é uma recomendação do Ministério Público lá em Imperatriz. A gente vai para a região Tocantina com Geisel Nascimento. Esse é um dos destaques de Imperatriz hoje, não é isso, Geisel? Bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Uma ótima sexta-feira para todo mundo. O Ministério Público do Maranhão, ele divulgou uma nota muito importante a respeito dos recursos que são destinados para os estados e para os municípios. E o Ministério Público do Maranhão, ele está focado justamente nesses recursos destinados para as cidades aqui do nosso estado do Maranhão, principalmente na divulgação desses recursos. Tudo tem que ser muito bem divulgado e preparado para que você, telespectador, você que está em casa, que assiste a nossa programação, possa acompanhar também de uma forma bem clara e transparente. O documento ele foi elaborado pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público, da Probidade Administrativa e da Ordem Econômica e Tributária. São mais de 10 bilhões de reais destinados ao enfrentamento da Covid-19. Então, os estados, o estado do Maranhão e os municípios aqui do estado do Maranhão vão ter que estar divulgando em um site oficial específico com link Covid-19. E uma outra informação, o programa de pós-graduação de comunicação da Universidade Federal do Maranhão, campus de Imperatriz, ele prorrogou até a próxima quarta-feira, dia 21, as inscrições para o mestrado em comunicação
referente ao edital número 28/2020. O programa está ofertando 10 vagas, sendo uma vaga suplementar destinada para pessoas indígenas, uma vaga suplementar destinada para servidores técnico-administrativos da UFMA. O processo de seleção para o curso de mestrado em comunicação será realizado exclusivamente em caráter online, devido a essa questão do isolamento social. A taxa de inscrição continua sendo R$ 100 e deve ser recolhida em prol da UFMA. As inscrições devem ser realizadas por meio do SIGA, que é o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas. A data de seleção se mantém a mesma, 7 de dezembro de 2020, de acordo com o cronograma. Voltamos ao estúdio na capital com você, Adalberto, desejando um excelente fim de semana para todos aí da TV Difusora e a todos que acompanham a nossa programação. Bom final de semana para todos aí na região Tocantina também, Gisele. Portanto, informações direto de Imperatriz ao vivo para você ligado com a gente aqui no Bom Dia Maranhão. São 7 horas e mais 10 minutos, 7h10. Agora vamos falar de eleições. Acontece hoje no município de Lima Campos, a 257 quilômetros de São Luís, uma eleição simulada. Quem tem os detalhes para nós ao vivo é Eduardo Eliceira sobre esta eleição. Eduardo, bom dia. Pois é, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Já serve aí como preparação para o processo eleitoral das eleições 2020, nessa semana, né? Ontem, inclusive, a gente já havia falado sobre essa comissão para a questão da auditoria, que é um procedimento que acontece também todos os anos de eleição. Essa questão da eleição simulada também já acontece como forma de preparação já para o pleito deste ano. Como você disse, acontece no município de Lima Campos, a aproximadamente 250 quilômetros aqui da capital São Luís, essa eleição simulada, que vai acontecer agora, no período da manhã de hoje, sexta-feira, de 7 da manhã até meio-dia. Nesta eleição simulada, somente 2.059 eleitores das 9 sessões eleitorais da unidade integrada Arthur Azevedo, localizada na Avenida JK, no município de Lima Campos, vão poder participar, seguindo o mesmo protocolo que vai ser mantido na eleição do dia 15 de novembro, o primeiro turno no caso, devendo comparecer portando documento de identidade com foto e, de preferência, uma caneta. Cada uma pessoa levando sua caneta própria para não estar dividindo aí objeto. O uso de máscara também será obrigatório. A gente, inclusive, tem aqui uma entrevista do responsável pela parte de informática do Tribunal Regional Eleitoral, que é o Walter Lopes, que repassou informações a respeito desta eleição simulada que vai acontecer hoje no município de Lima Campos. Vamos ouvir. Na eleição simulada de Lima Campos, nós teremos o objetivo de analisar o impacto do fluxo sanitário que foi colocado na votação dos eleitores. Nós contamos com os eleitores do Colégio Arthur Azevedo, vamos também tomar medições de tempo de votação e também testar o funcionamento das urnas eletrônicas no período de 7 até as 17 horas, uma vez que o período de votação foi estendido em 1 hora. Tá aí então, Adalberto, a entrevista que foi repassada pelo Walter Lopes, que é responsável pela tecnologia da informação do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Durante essa eleição simulada também vai estar presente o presidente do TRE, o desembargador Tairone Silva, também o juiz Arthur Gustavo Azevedo do Nascimento, que é titular da 67ª Zona Eleitoral, que compreende aí o município de Lima Campos. Eleições 2020 você acompanha aqui na TV Difusora, a gente repassando todas as informações para os eleitores aqui da capital São Luís e, claro, todo o eleitorado maranhense. A gente volta com você, Adalberto Melo, desejando um ótimo fim de semana a todos. Obrigado, Eduardo. O deputado estadual Wellington do Curso anunciou ontem seu apoio ao candidato Neto Evangelista do DEM. O anúncio foi feito em entrevista coletiva. Vamos ver. E o candidato, que eu acredito que tem todas as condições para fazer essa transformação que São Luís precisa, chama-se Neto Evangelista. E um documento assinado pelo candidato Neto Evangelista, com todas as nossas propostas de campanha, que ele absorveu para o seu plano de governo, que será implantado em São Luís. Não existe conchavo, não existe acordo, nem apoio para estadual, nem para federal, nem secretarias, e muito menos apoio para o governo do Estado em 2022. Não colocamos na pauta nenhum tipo de acordo, nenhum tipo de situação que não seja republicana e que não seja de acordo com a população de São Luís, almejava e esperava o deputado Wellington.
Confira agora a agenda dos candidatos a prefeito de São Luís para esta sexta-feira. Bira do Pindaré pela manhã faz caminhada na Camboa Diamante. À tarde, gravação de material de campanha. À noite, entrevista à emissora de TV e ato político no Bacanga. Duarte Júnior pela manhã faz panfletagem, diálogo com a comunidade na quadra poliesportiva da Liberdade e grava programa para o horário eleitoral. À tarde tem reunião com farmacêuticos, caminhada e reunião no Quebra-Pote. À noite, participa de lançamento de candidatura para vereador. Eduardo Braide pela manhã faz caminhada na Rua Grande. À tarde tem gravação, panfletaço no bairro do São Francisco. E à noite, inauguração de comitê de vereador no bairro da Liberdade. Professor Franklin pela manhã participa de sabatina em jornal e portal. À tarde, gravação de programa de rádio. À noite, reunião com profissionais e militantes da área de segurança alimentar, apresentando o programa de governo São Luís para a maioria, com segurança alimentar no Dia Mundial da Alimentação. Geisael Marques pela manhã tem atividade no bairro do São Cristóvão e à tarde no Coatraque. Neto Evangelista participa de sabatina no Sistema Difusora. Ainda pela manhã, visita o comércio e feira no João de Deus. À tarde, grava programas para o horário eleitoral. Faz caminhada no São Bernardo. E à noite, participa de evento no bairro da Coab. Rubem Júnior pela manhã participa de sabatinas e emissoras de rádio. Faz caminhada na Vila Nova República. Também caminha na Divinéia. À tarde, tem caminhada na Vila Luizão. E às 18h30, reunião com líderes comunitários na Vila Luizão. À noite, reunião com candidato a vereador na Cidade Operária. Silvio Antônio pela manhã tem reunião com líderes apoiadores. À tarde tem entrevista à emissora de TV. E à noite participa de live de um jornal da capital. Iglésios Moisés pela manhã tem reunião com a coordenação de campanha. E à noite tem reunião com o grupo de cultura na Madre Deus. Candidato Hertz Dias não enviou a agenda até o fechamento desta edição. Vamos para a região leste maranhense de Caxias. Quem tem o destaque do dia é Raquel Souza, comigo aqui ao vivo. Raquel, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha só, 3 mortes foram registradas em Caxias em menos de 48 horas. 2 dos casos foram considerados inicialmente como fatalidade. O primeiro envolve a morte de um vaqueiro ocorrido no povoado Junco, zona rural de Caxias. O homem foi montar em seu cavalo, mas por conta de um susto que o animal teria levado, a vítima caiu, o animal permaneceu em cima dele. O homem de 43 anos de idade teve sufocamento, chegou a ser encaminhado ao complexo hospitalar da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. As outras 2 mortes aconteceram na cidade de São João do Soter, distante cerca de 55 quilômetros de Caxias. Uma zona rural que teve como vítima um caçador de 72 anos de idade. Ele saiu, Adalberto, para caçar com um amigo e acabou caindo em um buraco e teve o pescoço perfurado por um objeto pontiagudo. A arma que ele disparou, aliás, a arma que ele utilizava disparou e o barulho chamou a atenção do amigo que estava com ele e este já encontrou sem vida. A terceira morte foi de um homem de 48 anos de idade. Ele estava em casa, onde tinha um pequeno comércio de venda de produtos alimentícios e foi surpreendido aí com um homem que invadiu sua residência, entrou pela porta dos fundos para praticar um suposto assalto, revirou toda a casa e acabou desferindo várias facadas na vítima. O homicida fugiu. Então, a Polícia Militar investiga esse último caso, assim também como os dois primeiros acidentes, Adalberto. Lamentável. Obrigado pela informação, Raquel. Okay, no próximo bloco, confira a sabatina com o candidato a prefeito de São Luís, Neto Evangelista do DEM. O Bom Dia volta em instantes. A gente vai para o intervalo, volta já já, ao vivo, inclusive na Rádio Difusora FM também. Um instante só. Estamos de volta. O Sistema Difusora de Comunicação dá continuidade à sabatina com os candidatos a prefeito de São Luís. Nosso entrevistado de hoje é o candidato Neto Evangelista e o tempo começa a contar a partir de agora. O candidato Neto Evangelista é o nosso entrevistado de hoje aqui no Bom Dia Maranhão. O candidato iniciou sua trajetória como parlamentar maranhense aos 22 anos em 2010. Formado em Direito, participou de uma disputa eleitoral pela primeira vez em 2011, sendo eleito deputado estadual e reeleito em 2015. Ele também foi secretário de Estado do Desenvolvimento Social e é a primeira vez que concorre à prefeitura da capital maranhense. Candidato, bom dia. Bom dia Adalberto, bom dia John, todos que nos acompanham em casa. Candidato, a primeira pergunta eu faço aquela que fiz para os outros candidatos também.
Nesses 4 anos, o senhor chegando à prefeitura, qual será a marca desse governo? E nos 100 dias, que prioridade realmente o senhor estabelece? São vários, a gente vai tratar de vários temas aqui, mas se o senhor tivesse que escolher uma prioridade, ou já escolheu, imagino, no programa de governo, que prioridade é essa? Olha, Adalberto, a minha meta na Prefeitura de São Luís, eu acredito numa prefeitura que é capaz de cuidar das pessoas, verdadeiramente entregando os serviços públicos para as pessoas que mais precisam. As prioridades nesse período de pandemia, elas passaram a ser diferentes do que era antes da pandemia. Imagina que o calendário pedagógico das nossas crianças no ano de 2020 ficou completamente perdido. Quem estuda em escola particular conseguiu, por exemplo, acompanhar através da internet, mas a realidade dos alunos da escola pública é outra completamente diferente. No sistema de saúde, a prioridade era uma. Agora imagine que todos os sistemas, todas as unidades de saúde ficaram como prioridade o atendimento à Covid-19 e o número de cirurgias, exames, consultas que ficaram represadas na fila por conta deste atendimento ao Covid-19. Então as prioridades, elas mudaram em relação a antes da pandemia. Agora nós temos que verdadeiramente entregar os serviços para as pessoas. Eu tenho dito, aonde eu tenho passado, que eu não sei fazer mágica, não sei brincar de ser super-herói e nem vou transformar e pintar São Luís de ouro do dia para a noite. Eu estou aqui para entregar o meu melhor para a cidade, toda a minha experiência política, a experiência administrativa, para fazer a transformação que a cidade precisa, com o pé no chão, sem promessa mirabolante, mas coisas que sejam palpáveis, onde as pessoas consigam enxergar a prefeitura na vida delas, onde as pessoas consigam ser respeitadas. Não dá para se falar em respeito ao cidadão se você tem, por exemplo, a necessidade de pessoas saírem de casa de madrugada para marcar uma consulta. Então, assim, as prioridades na minha gestão será cuidar das pessoas e, sobretudo, das pessoas que mais precisam. Candidato, o senhor falou em consulta. Bom dia a você, bom dia Adalberto, bom dia a todos que estão em casa. O senhor falou em consulta, mas eu li no seu plano de governo, que você pretende acabar com a central de marcação de consultas. Quando outros candidatos, uns propõem criação de aplicativos, marcação de consultas, mas sem extingui-la. Eu queria saber como será feita no portanto essa marcação de consultas, já que no primeiro momento parece uma proposta descabida. Não, é completamente palpável isso, John, porque isso vem acontecendo em outras cidades brasileiras. Com a internet, a globalização que nós temos hoje, informatização, ficou muito mais barato do que era antigamente. Em outras cidades do Brasil já é, e eu vou fazer em São Luís. Como? A marcação de consultas, de exames mais complexos, serão feitos nas próprias unidades de saúde. Então, o cidadão que vai para uma unidade básica de saúde do São Bernardo, ele faz a consulta com o clínico geral, se ele precisa fazer uma tomografia e se precisa fazer uma consulta, por exemplo, com um médico neurologista. Ele de lá, da unidade básica de São Bernardo, ele já vai conseguir marcar a sua consulta. Isso é simples, a gente precisa de um computador, de um ser humano e de um sistema informatizado em todo o sistema de saúde da cidade de São Luís. O que não dá é para a pessoa ter que sair de madrugada de casa para enfrentar uma fila, para tentar pegar uma senha, para muitas vezes não conseguir marcar sequer a sua consulta. Eu estava semana passada no Coquilho, na zona rural 1 de São Luís, e perguntei para a população de lá se eles saíam de casa 3, 2 horas da manhã. Eles disseram que não, que eles saíam um dia antes para ir para fila da Semarc no bairro da Alemanha para tentar pegar uma senha. Vai dormir lá perto para tentar pegar uma senha. E é isso que nós vamos acabar. Quero dizer para você que está nos acompanhando em casa, você não vai ter a necessidade de sair de casa de madrugada para tentar marcar uma consulta. Você fez a consulta na sua unidade básica de saúde, de lá mesmo você vai marcar a sua consulta e os seus exames. Exames complexos, porque, por exemplo, sorologia, um exame, por exemplo, de hemograma completo. Nós vamos fazer essa colheita dentro da própria unidade básica de saúde, porque são exames simples, dá para colher lá dentro. Ultrassonografia, não faz sentido o poder público cobrar das nossas gestantes que elas façam o pré-natal, todo o pré-natal completo, e quando chega a época de fazer a ultrassonografia, ou elas não fazem, ou elas vão pagar uma clínica particular na Coab, na cidade operária, no centro de São Luís, porque não é fornecido esse serviço. E é um exame simples que pode ser feito na unidade básica de saúde. Neto, você vai fazer ultrassonografia todos os dias nas unidades básicas de saúde? Não. Mas nós vamos fazer de forma rotativa, onde dê para você montar uma programação e dê para você atender as pessoas. Então, John, é completamente palpável o fato de você marcar a consulta dentro
da unidade básica de saúde, dentro das unidades de saúde. E com um detalhe, na minha gestão nós também teremos a possibilidade da marcação por aplicativo. E isso não foi uma ideia minha, vale ressaltar. Foi uma ideia de um grupo de estudantes da escola Deise Galvão, na Vila Embratel, quando eu tive num bate-papo na região de Itaquibacanga, ainda na pré-campanha. Eles me trouxeram essa ideia porque eles estavam desenvolvendo esse tipo de atendimento, esse tipo de aplicativo lá na escola deles, que fica na Vila Embratel. Candidato, mobilidade urbana é um tema muito caro para São Luís, há uma dificuldade, a gente entende, a cidade é patrimônio histórico, difícil às vezes as intervenções, mas a gente tem um problema sério em relação à ligação ao centro da cidade. As 3 pontes, por exemplo, que existem, não atendem mais, né? Qual é a sua proposta em relação a resolver essas questões relacionadas ao acesso, principalmente ao centro da capital? Olha, Adalberto, não há que se falar em mobilidade urbana de São Luís sem antes a gente tratar sobre o plano diretor, a lei de zoneamento e uso de ocupação de solo da cidade. A bem da verdade, o macro do nosso plano diretor e da lei de zoneamento, ela é de 1992. Foi quando realmente foi feito um grande plano para a cidade. Quando chegou em 96, foi feita uma pequena revisão e dali em diante a necessidade de 10 em 10 anos revisar esse plano diretor. Quando chegou em 2006, uma pequena alteração também. Quando chegou em 2016, não foi feito. Agora, em 2020, foi discutido, mas não foi aprovado na cidade de São Luís. Ou seja, o macro disto é de 1992. Então, imaginem, São Luís em 92 e São Luís em 2020. Uma cidade que cresceu sem planejamento, de forma desordenada e que não tem como a gente falar em mobilidade urbana se a gente não aprovar o plano diretor. Isso é uma meta minha na chegada da Prefeitura de São Luís. Já houveram as audiências públicas e já houve um avanço, sim, nesse debate, mas não foi aprovado. E eu preciso, quando chegar na Prefeitura, aprovar o plano diretor, porque a partir dele é que a gente vai buscar as soluções necessárias de mobilidade urbana. Por exemplo, mobilidade urbana, você não tem como falar dela se não falar de transporte público, né? Transporte público moderno hoje em dia. É necessário que a gente possa fazer as faixas exclusivas para os ônibus, para diminuir o tempo de espera do cidadão. Eu vi, inclusive, que teve candidato que falou que ia construir 3 novos terminais de integração na cidade de São Luís. Eu vi no Itaquibacanga, na Cidade Olímpica e na Vila Luizão. Ora, o próprio nome já diz. É terminal, onde as linhas terminam, integração, onde várias linhas terminam para elas poderem se integrar. Como é que você vai integrar a linha em lugares que são pontos finais dos ônibus? Itaquibacanga, Vila Luizão e Cidade Olímpica. Aí eu ouvi dizer que não, mas foi a população que pediu. Eu também ouvi isso. Eu ouvi isso no Itaquibacanga. Algumas pessoas dizendo, a gente precisa de um terminal de integração. E eu fui debater para entender o porquê que eles precisavam de um terminal de integração. E eu ouvi de uma senhora, não, porque se eu vier do Anjo da Guarda, para me ir para, por exemplo, a Vila Bacanga, aí eu saio do Anjo da Guarda, tenho que descer do ônibus na Avenida dos Portugueses, atravesso a pista para poder depois pegar um outro ônibus e aí eu vou pagar 2 passagens. Eu falei, não, com bilhete único a gente resolve isso. Porque hoje o bilhete único, você só pode fazer ele num sentido. Na nossa gestão, além de aumentar o tempo do bilhete único, nós vamos permitir que ele seja feito nos 2 sentidos. Então não faz sentido nenhum você criar novas estruturas de terminal de integração. E eu vi mais, dizendo que era uma proposta, algo muito inovador, da cidade de Teresina. O calcanhar de Aquiles do prefeito de Teresina é o transporte público, é a mobilidade urbana. Tem tanta coisa boa para você copiar de Teresina, tem saúde, tem educação, vai copiar a pior parte. E tem um detalhe importante, Adalberto e John. No novo contrato da licitação do transporte público, quem é o responsável pela manutenção dos terminais são as empresas operadoras de ônibus. Se você cria uma nova estrutura de terminal, você vai aumentar a despesa. Quem vai pagar essa despesa? E nessa questão, candidato, de criar nova estrutura, se eu não estiver enganado, o senhor fala de criar uma empresa de transporte, né? De trânsito, aliás. Por que criar essa empresa? Tem essa questão de criar nova estrutura, mas também o senhor fala em criar essa nova empresa. Aí é a organização da própria administração. É diferente do que eu estou falando aqui de terminal de integração. E só para complementar, John, para que a pessoa possa entender. Na nossa gestão, você vai poder integrar
todas as linhas, em qualquer parada de ônibus. Não vai ser necessário você entrar no terminal de integração. Com o seu bilhete único, você vai poder fazer a viagem nos 2 sentidos, num turno inteiro, de manhã e de tarde. Então, você usa o bilhete único no início da manhã, você pode usar ele até o final da manhã. E nos 2 sentidos, integrando em qualquer parada de ônibus, não faz sentido você ter que picotar a linha para poder ir para um outro terminal. John, na minha organização administrativa, hoje na cidade de São Luís, nós temos 25 secretarias. Eu vou estar reduzindo para 19. Mas mesmo assim, vou estar criando novas estruturas que penso que são importantes para a cidade de São Luís. Vou estar reduzindo como, por exemplo? Eu vou fundir a Secretaria de Segurança Alimentar com Assistência Social, vou fazer uma só. Secretaria de Cultura e Secretaria de Turismo, vou fazer uma só. Mas vou criar outras pastas que julgo importante. Uma delas é a empresa de trânsito. Nós somos uma das poucas capitais que não pensa o trânsito separado do transporte. São 2 temas muito complexos, que sempre um fica secundário ao outro. E o transporte, que é um tema que tem diversos interesses difusos inseridos no meio, não pode ser pensado de forma conjunta com o trânsito. Então, nós vamos ter a Secretaria de Transportes e nós vamos ter a empresa ludovicense de trânsito, que vai pensar única e exclusivamente no trânsito da cidade de São Luís. Muito bem. O senhor falou aí na estrutura. Eu queria saber em relação, nós sabemos que o orçamento no próximo ano é um orçamento reduzido, né? Em torno de 3,2 a 3,5 bilhões de reais. E sobra, Neto, muito pouco dinheiro para se investir na cidade de São Luís. 5% mais ou menos. 5% mais ou menos. É muito pouco, é muito pouco. Eu queria saber de onde o senhor vai buscar recursos. O senhor tem como parâmetro muito a questão da Prefeitura de Salvador, não é? Do ACM. Eu queria saber qual será, portanto, aí a sua visão em relação a parcerias com o governo federal, iniciativa privada, parcerias público-privadas. O que você pensa para São Luís, já que tem tanta gente prometendo, mas a gente sabe que tem pouco recurso? Qual a sua visão nesse sentido? Olha, John, fazer o dever de casa. Segundo o índice Fijan de gestão fiscal, nós somos a última capital brasileira neste indicador. Ou seja, nós temos uma baixa liquidez orçamentária. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a gente gasta mais do que o que a gente arrecada. Apesar de que o orçamento de São Luís não é um orçamento ruim. É mito quem diz que São Luís não dá para ser administrada com o próprio orçamento. Como você bem disse, eu gosto de fazer um paralelo com a cidade de Salvador, porque é uma cidade que o prefeito é o melhor avaliado do Brasil, é do meu partido, e é uma cidade histórica como São Luís, mal planejada, cresceu sem planejamento, tem problemas semelhantes à da nossa cidade. O nosso orçamento per capita de São Luís é de R$ 434 a mais do que o de Salvador. Só que a gente precisa fazer o dever de casa, John. Quando eu digo que a gente gasta mais do que o que a gente arrecada, é porque a gente deixa um restos a pagar anualmente enorme. A gente só perde aí nesse restos a pagar para a cidade, para a falida Rio de Janeiro. É o dado que nós temos do Tesouro Nacional. Então a gente precisa fazer o dever de casa. Que dever de casa é esse? Todo esse restos a pagar, ele é sobretudo em contratos de custeio. Chegando à prefeitura, nós temos que fazer uma avaliação em todos esses contratos de custeio que tem na cidade, porque eles são incompatíveis com o tamanho da cidade de São Luís. Para que a gente possa, a partir daí, fazer o dever de casa, colocar as contas de São Luís em dia, melhorar a nossa capacidade de pagamento, que o Tesouro Nacional elenca 3 notas, A, B e C. A é ótima, B é bom e C é ruim. A de São Luís é C. Então, até a busca de empréstimos, a gente só pode fazer, a gente não faz com a avaliação do Tesouro Nacional. Então, todo o dinheiro que a gente tira nacional, a gente tira com uma taxa de juros mais elevadas e não consegue buscar, inclusive, internacional. Aqui na tela, candidato, nós temos 20 perguntas, 20 eleitores que fizeram perguntas. Eu queria que o senhor escolhesse rapidamente 3 números para que a gente possa, no próximo bloco, responder as perguntas. De 1 a 20, quais os números que o senhor escolhe? Eu escolho 8, eu escolho 16 e eu escolho 1. Não tem 25, né? De 1 a 20. Tá. Depois do intervalo, o candidato responde então as perguntas feitas pelos eleitores aqui da capital. Um instante só, voltamos já. TV Difusora e Rádio Difusora FM de volta com a sabatina com os candidatos a prefeito de São Luís. Neto Evangelista do DEM, entrevistado de hoje, que tem como assistente social Lucimar Lopes, como candidata a vice-prefeita na chapa. Candidato, vamos à pergunta, cronômetro já rodando para a pergunta primeira, que é do Lucas Alexandre, vamos ver.
Meu nome é Lucas Alexandre Ferreira, eu sou do Anjo da Guarda e eu queria saber qual é a sua proposta para a geração de emprego em São Luís do Maranhão. Muito bem, Lucas, boa pergunta. É da região de Itaquibacanga que ele falou, não é isso? Isso. Vou começar aí pela sua região, Lucas. A gente sabe, todos nós sabemos, e vocês aí da região sabem melhor do que eu até, que a grande região de São Luís, que arrecada recursos para a cidade, é a região de Itaquibacanga. Entretanto, é uma das regiões com o menor poder de investimento ali da prefeitura da cidade hoje. E tem uma outra coisa muito interessante. Várias empresas, várias indústrias se instalam na região de Itaquibacanga, mas na hora de empregar, colocar os seus funcionários, eles buscam pessoas de fora. Quero dizer uma coisa para você de toda a região de Itaquibacanga. Isso é dever e obrigação do prefeito da cidade. Quando uma empresa e uma indústria vem para São Luís para se instalar, ela sempre procura a prefeitura, atrás de terreno, atrás de alguma redução ou isenção de imposto. E a prefeitura, obviamente, dá e nós vamos continuar esse diálogo. Mas é necessário chamar essa empresa, chamar essa indústria e dizer, ó, você vai se instalar em São Luís, agora a mão de obra será da minha cidade de forma prioritária para a região do Itaquibacanga, onde você está sendo instalada. Às vezes, João e Adalberto, algumas empresas dizem, mas não tem tanta gente capacitada. Se não tiver, a empresa tem o prazo dela de instalação para capacitar os jovens da região de Itaquibacanga e colocar para trabalhar. Esse vai ser, inclusive, um dos eixos nossos de emprego e renda. Eu falei, John, que a gente iria fundir algumas secretarias, criar outras, mas mesmo assim iríamos reduzir o número dessas secretarias. Uma das que nós vamos criar é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para pensar a cidade de São Luís na atração de investimentos, na atração de empresas e de indústrias para a nossa cidade. Nós somos uma cidade portuária, mas que, a bem da verdade, nunca foi pensada assim. Nós temos um potencial de atração de empresas enorme, mas São Luís nunca teve esse viés de pensamento de atração de investimento. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico vai pensar isso. E, lógico, quando você atrai investimento para cá, você atrai também a geração de emprego e de renda. Uma outra situação que nós vamos fazer é o investimento maciço na cultura e no turismo da nossa cidade. Nós temos um potencial turístico de lazer, histórico e cultural enorme. Quero deixar logo aqui dito a toda a população de São Luís que eu vou regulamentar a lei de incentivo à cultura na cidade de São Luís para financiar de forma permanente as nossas brincadeiras. Já tem a lei de incentivo à cultura do Estado e nós vamos ter também o da cidade de São Luís. De modo que nós vamos montar um calendário cultural anual e vender isso para o Brasil inteiro, atrair turistas para a cidade de São Luís. Se você atrai turistas, você atrai dinheiro. Se você atrai dinheiro, você atrai geração de emprego e de renda. Uma outra fonte de geração de emprego foi algo que eu já fiz quando fui secretário de Estado de Desenvolvimento Social, do governo Flávio Dino. Quando fui secretário, criei o programa Mais Renda, que capacitou e inseriu no mercado de trabalho 2.000 pessoas, na grande maioria mulheres, mães e chefes de família, que quem fez o curso de capacitação na área de alimentação e na área de beleza, quem concluiu pelo menos 85%, recebeu os equipamentos, entrou no mercado de trabalho e nós fizemos todo o acompanhamento durante 6 meses com técnicos de contabilidade para ajudar que a pessoa pudesse depois caminhar com suas próprias pernas. Eu fiz como secretário de Estado Mais Renda e bati o martelo com a minha equipe do plano de governo. Vou fazer o programa Mais Renda São Luís, que vai capacitar e inserir no mercado de trabalho, sobretudo, mulheres chefes de família. Temos mais uma pergunta agora de uma eleitora aqui da capital, a Tereza Regina, que é da Redenção, participa aqui do Bom Dia com a sua pergunta. Vamos ver. Meu nome é Tereza Regina, eu sou do bairro Redenção. Gostaria de saber o que os políticos têm a proposta a fazer para a Redenção, que o esgoto está a céu aberto. Olha, como é o nome dela? Tereza Regina. Dona Tereza, esgoto a céu aberto, isso é um problema sério aqui em São Luís. Existe um convênio entre a prefeitura da cidade e o governo do estado, através, na verdade, da empresa, né, CAEMA, Companhia de Água e de Esgotos do Maranhão, que, a bem da verdade, nunca prestou um serviço decente para a cidade de São Luís. Inclusive, isso é muito importante, que a gente possa ver a vida pregressa de todos os candidatos a prefeito, o que já fizeram, o que fazem hoje e o que pensam para fazer para o São Luís. Por exemplo, nós temos candidato a prefeito hoje em São Luís que já foi presidente da CAEMA. E eu pergunto para você, algum momento da sua vida você já esteve satisfeito com o serviço que a CAEMA presta? Você responde em casa.
Então, quem não deu jeito na CAEMA não pode querer dar jeito na cidade de São Luís. E eu quero deixar vocês muito tranquilos, inclusive com a aprovação do marco do saneamento, agora no Congresso Nacional, nós vamos ter a possibilidade de arrochar cada vez mais esse contrato com a CAEMA. E com toda a tranquilidade eu digo para vocês, eu entrando na prefeitura, vou chamar a CAEMA e vou querer que ela me apresente a viabilidade financeira de investimento dela na cidade no que diz respeito a levar água e levar o esgotamento sanitário para as pessoas na cidade de São Luís. E se ela não tiver capacidade disso, não tem nenhum problema, a gente rompe esse contrato. Não me interessa se vai ser empresa estatal, se vai ser empresa privada, interessa que seja entregue um serviço público decente para as pessoas em São Luís, de água e de esgoto, e que elas paguem, obviamente, um preço justo por isso. Não pode também exigir das pessoas que paguem um serviço que não é entregue. Se as nossas praias estão poluídas, é culpa de quem? Da CAEMA. Se tem água dia sim, dia não, na sua casa, é culpa de quem? Da CAEMA. Mas aí eu também trago a responsabilidade para a prefeitura, que é a dona do serviço, que tem que fiscalizar. Nós vamos fiscalizar. E se ela não tiver condição de prestar o serviço, não se preocupe que o serviço vai chegar na sua casa, a prefeitura vai assumir esse desafio. Candidato, rapidinho, o senhor é a favor da privatização da CAEMA? Não necessariamente da privatização, John. Isso é um debate muito amplo que nós temos que fazer. E eu acho que o debate ele não pode ser se é uma empresa pública ou se é uma empresa privada que vai entregar o serviço. Se for uma empresa pública igual a Sabesp lá em São Paulo, para entregar o serviço, ótimo, porque ela consegue fornecer. Se não for, nós temos que buscar alternativas e entregar o serviço para as pessoas. Quem está nos assistindo em casa, ela não está interessada se vai ser empresa pública ou se vai ser empresa particular, privada, que vai entregar o serviço para ela. Ela quer o serviço. Ela não quer, como ela na Redenção, não quer o esgoto passando na porta da casa dela, contaminando os filhos dela, adoecendo a família dela. Ela quer o serviço entregue. E para mim, ideologia jamais vai falar mais alto do que o interesse público. Minha bandeira não é vermelha, minha bandeira não é azul, minha bandeira não é de cor. A minha bandeira é da cidade de São Luís. O que eu quero é entregar o serviço público para as pessoas, independente de quem forneça. Grave isso que eu estou lhe falando. Ideologia política jamais vai falar mais alto do que o interesse público na minha gestão como prefeito de São Luís. Pergunta agora de uma moradora do centro da cidade, a Dilna. Ela que vai perguntar ao candidato, vamos ver. Meu nome é Dilna. Eu gostaria de saber o que o candidato poderia fazer para diminuir as filas nos hospitais, facilitando mais um pouco para a gente que tiver de dormir para pegar uma vaga nos hospitais, porque as filas são enormes. Olha, eu falei aqui no começo da entrevista. O que ela está falando aqui, dona Dilna, né, é justamente o que eu falei a respeito da marcação de consulta. É desumano você fazer com que uma senhora da idade da dona Dilna tenha que sair de casa de madrugada para enfrentar uma fila, para tentar marcar uma consulta. Isso é desumano. É por isso que eu disse no início da entrevista que na minha gestão eu vou acabar com esse negócio de central de marcação de consulta. E nós vamos marcar as consultas dentro das próprias unidades de saúde. Nós temos uma baixa cobertura de atenção básica, ou seja, poucos postos de saúde espalhados na cidade de São Luís, apenas 43% da cidade é coberta. 37% apenas é coberta com a estratégia da saúde da família, o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o agente comunitário de saúde que circula dentro da cidade. É lógico que nós precisamos ampliar esse número, mas antes de ampliar, eu vou qualificar o que nós temos hoje, o que nós já temos, esses 43% de cobertura de atenção básica dos postos de saúde, a gente precisa garantir que os hipertensos, os diabéticos, pessoas com doenças crônicas, sejam catalogadas dentro dessas unidades básicas de saúde e recebam o seu medicamento. É muito mais fácil você fazer esse trabalho na unidade básica de saúde do que esperar esse diabético entrar numa situação complicada da doença dele e ir para uma fila, desculpem, mas um depósito de pessoas no anexo do Socorrão, lá na Santa Casa, esperando para fazer a amputação de um membro do seu corpo. Nós amputamos em São Luís 3 pés por dia, John e Adalberto. 3 pés por dia são amputados em São Luís por falta da atenção básica nos postos de saúde. Nós temos bons profissionais, mas o município não tem dado a atenção necessária para esses profissionais fazerem o seu trabalho. Nós não temos os medicamentos nos postos de saúde. Você em casa sabe do que eu estou falando. Nas caminhadas que eu tenho feito, às vezes eu paro sempre, converso com as pessoas e pergunto para elas. E às vezes elas dizem, não, eu sou diabética, o posto de saúde está lhe fornecendo seu medicamento. Falou, não, se eu não comprar, eu não recebo. É esse atendimento básico que tem que funcionar para que os hospitais não fiquem lotados como a dona Dilna está pedindo.
Candidato, infelizmente nós temos visto em São Luís, vídeos sendo disparados por aplicativo WhatsApp com mensagens falsas, né, fake news, contra você e outros candidatos. Você, inclusive, foi essa semana à Polícia Federal, pediu uma investigação em relação à origem desses vídeos que estão sendo disparados e quem patrocina. Eu queria saber o seguinte, o que o senhor acha em relação a essa campanha suja que já começa a ser feita aqui em São Luís, não é? E dessa vez, infelizmente, pela internet? Olha, John, isso é triste. Primeiro porque as pessoas estão esperando a proposta dos candidatos. E eu acho que alguns confundem isso. Eleição é momento de você debater a cidade, você discutir. Não é momento de você estar criando fake news. Olha, de 2019, do ano de 2019 para cá, o número de fake news aqui no Maranhão aumentou de forma exagerada. Mas assim, até com falta de respeito, que foi o que fez eu ir até a Polícia Federal. Já divulgaram diversos vídeos editados da minha pessoa. A gente vai convivendo com isso, eu tenho o couro grosso, já estou há 10 anos na vida pública, dá para me conviver com esse tipo de situação, apesar de ser completamente contra. Aproveito, inclusive, para pedir para todos os meus apoiadores, quem me segue, quem me respeita, que compartilhem os meus conteúdos, as minhas propostas, a minha vida, o que eu já fiz, o que eu faço e o que eu quero fazer por São Luís. Esqueçam a vida dos outros candidatos. Deixem cada um fazer a sua campanha do jeito que eles acham que é interessante. A nossa vai ser em cima de propostas. Mas chegou ao cúmulo do absurdo de eu ter que ir até a Polícia Federal pela divulgação de um vídeo utilizando um ator pornô e colocando a minha foto junto, de forma editada, montada, junto com esse ator pornô e distribuindo no WhatsApp. John, Adalberto, eu tenho mãe que tem rede social, eu tenho um filho adolescente que tem rede social, eu tenho família. Então, se quiser bater no neto, se quiser dizer, o neto fez isso ou deixou de fazer aquilo, faça. Mas não diminua o nível. Isso é ruim para a cidade, isso é ruim para as famílias. Candidato, nós estamos encerrando aqui essa sabatina de hoje. O senhor tem 2 minutos para suas considerações finais. E eu vou exatamente passar a palavra quando a gente estiver ali no reloginho, esses 2 minutos, para que o senhor possa, então, falar à população de São Luís o que a gente tem feito, inclusive, com todos os candidatos e vamos continuar fazendo. Por favor, o senhor tem 2 minutos para suas considerações finais aqui na sabatina. Bom, primeiro agradecer a Adalberto, agradecer John pela oportunidade de estar aqui hoje debatendo a cidade de São Luís, com você que está nos acompanhando hoje. Eu acredito sim que a eleição é um momento de renovação de fé e de esperança, que é possível fazer a transformação que a cidade precisa. Eu disse no começo da entrevista e quero reafirmar, eu não estou aqui para fazer mágica, eu não estou aqui para me vestir de super-herói e para fazer promessas mirabolantes. Eu estou aqui para entregar o meu melhor, o que eu aprendi dentro do parlamento a fazer a boa política, o que aprendi como secretário de Estado do Desenvolvimento Social, quando toquei projetos importantes, como do Restaurante Popular, que você conhece, que nós ampliamos consideravelmente no Maranhão, o programa Mais Renda, que você conhece também, que foi inovador em nossa gestão. Então eu quero entregar toda a minha experiência política e a minha experiência administrativa para a cidade de São Luís, para a cidade que eu nasci, que eu cresci, que eu vivo, que eu crio meus filhos, para a cidade que eu acredito nos seus potenciais. E eu acredito muito que São Luís pode sim, sendo a 15ª maior cidade do país, em meio a 5.700 municípios, colocar os seus potenciais no patamar que é dela, com o pé no chão, fazendo 3 compromissos principais com a cidade de São Luís e queria que vocês atentassem bem para o que eu vou dizer. Compromisso número 1, ser um prefeito que chegue junto, um prefeito que governe das ruas, que ande dentro das comunidades identifique os problemas e de lá traga as soluções. Compromisso número 2, ser um prefeito que tem um compromisso com a verdade, assumir o compromisso que dá para cumprir. Chega, basta, parece que época de eleição é época de prometer o mundo e não se entregar a uma cidade. Então ter compromisso com a verdade. E compromisso número 3, Adalberto e John, e todos que estão nos acompanhando. Chegar resolvendo os problemas básicos de São Luís, que eu citei alguns aqui, mas pensar São Luís também para o futuro, daqui a 10, daqui a 15, 20 anos, porque nós temos potencial para isso. E não se esqueçam, dia 15 de novembro é 25. Obrigado, candidato, pela presença aqui no estúdio da TV Difusora. Em nome dos eleitores, a gente agradece a sua presença, como tem feito com os demais candidatos aqui. E a gente entende que esse é o nosso dever, essa é a nossa
obrigação. Bom Dia Maranhão, por isso, na próxima semana, dá continuidade a essa sabatina com os candidatos. A todos um ótimo dia. Mais detalhes você acompanha aí das eleições 2020, também no nosso portal MA10. Até segunda, até semana que vem.